Bom, eu vi que tu dava discurso ali no corredor, de que teve 3 pênaltis pro time do Inter. Não, Pedro, o jogo do Inter, se tu fizer análise sobre o jogo único, tão somente, tu vai saber o seguinte, que tinham 2 arbitragens no jogo. Uma do Daronco e uma do VAR. Aliás, é assim atualmente. Não, porque não é no jogo do Inter, né? Não é no jogo do Inter. Verdade, é verdade. Não é no jogo do Inter. Geral é isso. Desde que instituíram o VAR é assim. Não é no jogo do Inter. Mas mas o curioso é que nenhum dos lances que o VAR interferiu, o Daronco viu, né? Não teve nenhum que ele corroborou. Ele só... todos mudam a opinião dele. Né? Mas enfim, o que eu quero colocar, e ele não acerta nenhum, né? Ele não acerta nenhum dos lances. Mas se tu olhar o apito do juiz no jogo do Inter e o apito do final do... Tá bem. É lá a interpretação que se deu e vai discutir. A bola bateu no braço mesmo do jogador. Mas é a interpretação. Tá tudo certo. Agora, quando tu olha o Campeonato Gaúcho e tu analisa o tipo de arbitragem que tá tendo, ou o tipo de rigor do tal do VAR com relação a alguns lances dos jogos do Inter e com relação, sobretudo, ao jogo do Grêmio contra o Brasil de Pelotas, tu manda parar tudo e tentar entender o que está acontecendo. O jogo do Grêmio contra o Brasil de Pelotas tem um jogador que não voltou a jogar ainda por lesão, por uma sola. Tem um lance do campo contra o Aravena que é um chute no joelho de cima para baixo do jogador. Não tem nenhuma pessoa que não olha aquele lance e não manda... Não, pelo menos vamos rever. Nem o VAR não chamou. O VAR não chamou para o lance. São critérios subjetivos, né? Não, critério subjetivo não. Um jogo tem um critério e outro jogo tem outro critério. É que as pessoas que operam são diferentes. Elas enxergam diferente. Mas isso não vai mudar. O debate sobre o critério adotado pela arbitragem nacional, ele é motivo de debate há muitos anos aqui nesse microfone e em outros tantos. Não tem critério nem na Copa do Mundo. Não, é que... cada um é subjetivo. Por isso que eu estou dizendo, o César, ele tá seletivo demais ultimamente. Ou eu estou errado em relação ao critério da arbitragem, ao debate sobre o critério da arbitragem? Eu não sei o que tu vai falar, tu não acabei de dizer. Nós discutimos critério de arbitragem há quantos anos? Não, a gente discute critério de arbitragem todos os anos. Só que agora nós estamos, curiosamente, num campeonato que os jogos do Inter sempre tiveram um grande critério. Bom, então tu estás dizendo que deliberadamente nos jogos do Inter há um critério diferente, escuso. Não. Escuso é por ti. O que eu tô querendo dizer é que nos jogos do Inter, que pra mim é uma mera coincidência. É uma mera coincidência. Coincidência. Uma coincidência. Tá. Os 3 jogos do Inter, uma grande coincidência. E em um jogo do Grêmio, o critério foi completamente diferente. Completamente diferente. Mas é isso que eu tô te falando, César. O debate sobre critério de arbitragem, ele é recorrente há quanto tempo, Pedro? O critério, a discussão sobre arbitragem no Rio Grande do Sul, neste momento, que ganha proporções perigosas. Mas o presidente da federação com manifestações públicas. O Vaguinho usou uma expressão hoje que eu concordo muito com ele. Manifestações institucionais, que até o momento tem uma manifestação institucional, que é o Instagram do Inter ontem ou hoje. O Inter fez uma publicação oficial sobre os lances. Mostrando os pênaltis que aconteceram. Mostrando e fazendo um textinho, né? Sempre tem um textinho, sempre tem o... Depois vão dizer que é o estagiário, mas o estagiário na conta do Inter é o Inter. Diferente da opinião do... O que diz o textinho? Vamos ver, tem que pegar ali exatamente, o Vaguinho pode nos ajudar aqui, que eu não... Enquanto o VAR mostra 3 lances claros, alguns tentam criar tese onde não tem. Isso aí é institucional. Assim como a manifestação do vice-presidente do Grêmio, falando também os fatos. Ele cola e copia ali os fatos, o Eduardo Magriço, e também a manifestação do vice-presidente de marketing do Inter. Não é só os fatos, né? Ele coloca os fatos e no final ele diz: o octa vai ser muito difícil. Isso, é verdade, desculpa. Tem toda a razão. E
que não é institucional. Não, calma. É que essa sabia que ia ser o Gauchão FIFA e ia ser tudo assim, bem. E que não é. E como a manifestação do Nelson Pires, vice-presidente de marketing do Inter, agressivo quanto à opinião do Maurício Saraiva. Deixando claro também um tom bélico contra quem pensa diferente daquele... Opinião sobre a arbitragem ou sobre o jogo? O Maurício faz uma opinião sobre o pênalti, que pra ele não foi. O lance de arbitragem, tá. E o Nelson Pires chama de tudo que ele diz. Até podemos ler aqui. Tá errado, tá? Tá errado, porque é opinião, né? O que é... Tu concorda comigo, Vaguinha? Nós que somos ponto e contraponto aqui, tu é colorado, eu sou gremista, tu concorda comigo que quando há interpretação, a interpretação permite qualquer pensamento? Em que sentido tu diz no quando há interpretação... Em questão de arbitragem? Se ela bate no cotovelo, não bate no cotovelo e tem interpretação... Quando a lei da bola aceita a interpretação, tu aceita que tem opinião contrária à tua? Eu aceito. E tu não vai chamar de imbecil, né? Não. Então, quando tu tem esse tipo de ambiente... E ele chamou de imbecil? Não sei exatamente, tem que ler aí. Eu não leio também. É uma nota forte, nota agressiva, grosseira, e que nada tem a ver com um vice-presidente de marketing. Eu não sei nem se é bom, né? Sei lá, não sei exatamente o que ele faz. A opinião tem que ser preservada. Porque o marketing é exatamente aquele que deve agregar, né, em torno do clube. E esse rapaz parece que ele desagrega, mas enfim... Tá, mas o que eu quero colocar é que começa a ser o processo das narrativas. O que eu tô defendendo aqui, e tô preocupado sim com o resultado de tudo isso, porque, e eu só peço que se tenha discussão sobre critério. A expulsão do jogo ontem, o Vaguinha acha que sim, o Diogo pode achar que não, o Pedro pode achar que sim, o César pode achar que não, é do contexto da interpretação. Agora, quando tu tem lances e visões e até pedidos do VAR completamente diferentes para tudo. Vou chamar um jogo que não é do Grêmio, mas para tudo por quê? Não, por que para tudo? Porque tem que discutir, Vaguinho. Mas discutir o quê? Tem que discutir arbitragem. Tem que discutir. Tá errada a arbitragem. Quando ela tem 2 pesos, 2 medidas, tá errada. Mas por que tu tá levantando essa bandeira só agora? Mas eu tô levantando desde a primeira rodada. Sim, mas só agora, só esse ano. Não, como só esse ano? Há 2 anos atrás eu fui. Mas eu tô dizendo pra ti, César. Há 2 anos atrás, só pra tu saber. 50 anos é assim. Há 2 anos atrás, um lance lá no Itaquerão me gerou um monte de problema. Não é essa a discussão. A discussão eu tô falando do Rio Grande do Sul hoje. Não, se é pra falar de problema de arbitragem que o Inter teve, eu te dou um laço aqui. Então não é isso que eu quero. Eu fico 15 minutos a mais falando. E eu também fico. Não, eu fico 15 a mais que tu. Só que eu só quero deixar claro o seguinte. Neste Campeonato Gaúcho, nos jogos que nós conseguimos ver, tem muita diferença. Cite um exemplo. Eu vou citar um exemplo que não tem nada a ver com o Grêmio. Mas aí não, né? Mas aí não, tu tá colocando que nos jogos do Grêmio é de um jeito e do Inter é outro, e aí na hora que eu te peço o exemplo, tu diz, eu não vou citar o Grêmio. Não cita o Grêmio. Eu vou citar. Fica quieto com a cadeira aí. O jogo lá em Pelotas. Qual lance? O lance em cima do Aravena, do zagueiro do Brasil, tem que ser expulso. Ou tem que chamar o VAR, pelo menos. Não, né? O VAR tem que chamar o juiz. Isso. Perfeito. Por que não chamou? Aí é que tá. Por que não chamou? Só o que tu faz? Se no Inter a bola começa a cruzar e os caras VAR e chamam. Só o que tu faz? Tu diz que tem erro lá, e aí quando o lance é acertado aqui, no jogo do Vale, porque a expulsão era correta. Eu não sei, eu tenho dúvida. A expulsão a do Grêmio tu não tem dúvida. A do Grêmio é muito maior. Não, mas aí virou debate de bar. Não. Porque daí o do Grêmio é. Não, o do Grêmio é e o do Inter não é. É debate de opinião. Mas eu acho, por exemplo, que o pênalti do Inter ontem é. Eu acho, por exemplo, que o pênalti do Inter contra o Juventude é. Eu acho, por exemplo, que o pênalti do Inter contra o Guarani não é. Como é que tu mediu? Pra mim, o VAR tinha que ter chamado no lance do jogador do Grêmio do Brasil de Pelotas. Tá, então tinha que ter chamado. Tá, então, só pra deixar bem claro. Eu quero saber por que tu acha que o do Inter não tinha que ser chamado. Dentro da tua opinião, só existe um erro até agora de arbitragem, que é contra o Grêmio. Verdade. É então isso a mesmo. tua opinião é essa. Os pênaltis, na minha opinião, os pênaltis para o Inter foram sonegados no campo
E se não tem o VAR, o Inter teria um prejuízo enorme no Campeonato Gaúcho. Na minha opinião. O que eu quero dizer é o seguinte, dentro de todo o resumo do que nós estamos falando, tem um erro de arbitragem. Só existe um erro de arbitragem, na tua opinião, que é contra o Grêmio. Em lances da dupla também. Grenal, eu concordo contigo que o VAR teria que ter sido chamado neste lance do jogo do Aravena? Do Aravena. É o volante do Brasil de Pelotas que deixa o pé no Aravena. O outro lance no Brasil, é preciso dizer, tem um outro lance que tirou o Rodrigo Eli de 2 jogos, tirou do jogo e tirou do outro jogo e vai tirar hoje. Aquele jogo o VAR chamou e o juiz achou, não tocou. Mas aí é que tá o detalhe. O cara tá fora 3 jogos. Aí é que tá o detalhe, tá? Porque a gente tá criando uma discussão em cima do VAR e nós falamos no programa de ontem sobre isso, Pedro. Criamos uma discussão em cima do VAR, não sei se foi ontem ou antes de ontem, Diogo, que o VAR, mas tem uma pessoa que comanda o VAR e tem outra pessoa que tem o apito na mão. Essa pessoa, se ela não viu, essa pessoa que tem o apito na mão, ela não viu, tem uma que tá com a TV lá com 60 polegadas na frente e que viu. Aí ela chama a pessoa do apito. Essa pessoa, ela tem o poder de dizer que foi ou não foi, César. Ela ainda tem o poder. Gente, é muita fiscalização para passar um erro. Então eu não posso ser contra isso. Mas ninguém está sendo contra, eu só estou pedindo que tenham o mesmo peso para tudo. Não está tendo. Mas César, tu tá fazendo... É um lance. Não é, Vaguinha. Não é. Sabe qual é o problema do critério? É o seguinte, obviamente a questão é o critério. O problema é que o árbitro muda de jogo para jogo e a análise do lance, conforme critérios que foram definidos, eles mudam de árbitro para árbitro. Sabe? Tu tem um critério estabelecido, não pode ter contato X. Mas aí um árbitro acha que teve contato, o outro acha que não teve contato, vai ser sempre assim. Eu não tenho nenhuma surpresa com essa discussão, nenhuma. Eu só estou surpreso com uma coisa. Normalmente, o debate de arbitragem, o Grêmio reclamando do Inter, o Inter reclamando do Grêmio, normalmente é mais perto assim do final do campeonato. Esse ano foi muito cedo. Esse ano foi desde o começo, talvez. Mas porque foi desde o começo? Porque na primeira partida do Grêmio tem o gauchão tem 2 erros grosseiros. É porque é o gauchão FIFA. É que acontece uma coisa, essa primeira fase começou cedo, porque o campeonato é curto. Já está no fim. E quem tiver os maiores números de pontos vai levar a decisão para casa. Esse é o medo dos dois. Os dois não querem jogar fora de casa. Então começou uma briga bem antes da Eu não surpreendo nada, é sempre assim. Eu acho que tem muito mais coisa além, eu tô dizendo pelo motivo de ser tão cedo isso, tá? Um dos motivos, na minha opinião... Quero avisar que o Monson já teve pênalti contra o Pelotas marcado. O Monson também leva pênalti, vou avisar. O Zimmermann disse que quase falou que tem um complô do interior contra a capital. Eu não vi o jogo com Monson e Pelotas. Me disseram que o Pelotas foi muito prejudicado pela arbitragem. A expulsão do jogo contra o Pelotas, as duas, né? As duas, tem uma a favor do Pelotas e uma contra. As duas, Guerrinha, se tu olha, tu não dá amarelo. Não, a gente está falando aqui mais de Inter e Grêmio, mas o Zimmermann, eu acho que com algum exagero, mas enfim, vamos dar crédito ao Zimmermann, que ele tem ali o olhar dele. Ele entende que os times do interior estão sendo prejudicados pela arbitragem em favor da dupla Grenal. Ele disse isso. A arbitragem ele disse isso, a arbitragem de jogo do Grêmio e do Inter é um olhar para o Grêmio e Inter e outro olhar para os times do interior. A reclamação do interior do estado não deixa de ter boa dose de verdade. Mas isso também é o que se diz do Flamengo e do Corinthians. Mas exato, também em nível nacional. Isso é corriqueiro. O que eu acho, a leitura, eu vou fazer uma leitura, tá? O que é corriqueiro? Tá concordando com o Zimmermann? Tu acha que é isso? Não, os times da capital. Eu digo que não deveria ser, eu acho. A reclamação é corriqueira. O interior do estado, historicamente, reclama assim de benefícios da dupla Grenal. Inter e Grêmio se bicam em arbitragem desde 1900. Não, e assim como Inter e Grêmio reclamam da arbitragem do centro do país, benefícios para clubes. Isso é corriqueiro, isso é normal. O que eu estou identificando, e aí eu acho muito perigoso, é que, por parte do Grêmio, há uma desconfiança de que há um favorecimento
do VAR para o Internacional. São os fatos. Não, isso tá... Tu diz pela manifestação do vice-presidente do Grêmio. Também, não isoladamente. Alguém tem que gritar, Vaguinho. Não foi sempre assim, Alguém tem que gritar, Vaguinho. O Inter... Assim. Eu queria responder ao Guerrinha, que pergunta que foi cedo pro campeonato. Não, Guerrinha, que tem 3 pênaltis em 3 jogos que o juiz do campo não deu. E o VAR chamou pra dar. Mas aí tá errado. 3 jogos, né? 3 jogos. Mas o VAR tá aí pra isso, não é? Pra tentar corrigir. O VAR foi criado pra isso. O VAR foi criado pra colocar as coisas nos seus devidos lugares. Agora, eu concordo contigo. O pênalti de Bagé, eu acho um pênalti Mandrake, total. Os outros 2 pênaltis eu não tenho nenhuma dúvida. Concordo contigo. Nenhuma dúvida. Concordo contigo. Pra mim, o pênalti é aquele que ele toca e o cara se atira, saco de batata. Gente, o problema é que a incomodação... O árbitro é que não tinha que ter dado. Não, tudo bem. Só que o que acontece com o VAR, na minha opinião, é que quando tu é seletivo nas análises. O Vaguinho tá dizendo que eu sou seletivo na opinião. E eu tô dizendo, o VAR está sendo seletivo em algumas coisas. O Grêmio tem um jogador lesionado que sai de um jogo, que o VAR chama e o juiz não vê. Isso, mas então no mínimo, César, tu tá insinuando que o Grêmio tá sendo prejudicado de forma deliberada. Neste momento eu estou contando os fatos, eu não tô insinuando nada. Se eu for insinuar, continuar dessa maneira, eu vou começar a insinuar. Os fatos diante da tua visão. Isso. Não são fatos. Mas, Vaguinha, só pra tu saber, quem tá falando sou eu. Sim, tudo bem. Só que não pode ser uma verdade absoluta. Eu não tô falando nome de ninguém. Mas aí eu tenho que contestar, porque não pode virar uma verdade absoluta. Mas eu tô respeitando a tua opinião, eu concordo contigo, tanto é que tu dissesse aqui que o único erro para que tu viu nisso foi contra o Grêmio. Tu foi muito correto na tua análise. Só que eu quero dizer o seguinte, este momento eu estou incomodado sim. E eu estou incomodado sim também com a atitude. Tu falaste do diretor do Grêmio e o que o diretor do Inter fez com o Inter, com o Maurício. Não pode fazer. O que ele fez? Deu opinião contra nós, tá dizendo que foi pênalti, que não foi pênalti, não escuta mais. É isso que ele fez. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele não está tendo a tua opinião democrática aqui, respeitando a minha, como eu respeito sempre a tua, tu sabe disso. Infelizmente agora eu não vou poder falar mal do Maurício, porque ele chegou. Tá? Entendeu? E não se fala mal das pessoas. Ao contrário, seja educado, não vai falar mal do cara, né? Esta nota faz parte de um processo, tá? Que começou em Bagé, quando o Inter reclamou demais da arbitragem, sem nenhuma razão. Ainda teve um pênalti que algumas pessoas, caso do CCD e do Guerrinha, não existiu. Tá? Eu até não tenho muita opinião sobre esse pênalti, tá? O Inter reclamou da arbitragem. Não reclamou, mas no fim do jogo era um horror. O Inter reclamou dos acréscimos. O D'Alessandro entrou em campo, eu citei ontem, tá? Entrou em campo lá em Bagé, na hora que estavam todos os jogadores reclamando. Ontem ele passou perto do técnico do São José, e o técnico do São José dizia o seguinte: só roubado. E o D'Alessandro disse uma palavra lá que eu não me lembro qual é, tá? E aí eu situei que o D'Alessandro estava arrumando confusão e que não deve. O D'Alessandro subiu as escadas para falar comigo, furiosamente. Porque tu disseste, porque tu é contra mim. Não, parei, D'Alessandro, vamos fazer o seguinte. Primeiro é o seguinte, tu para mim é apenas mais um, tu não pensa que tu é tudo isso, tá? Bom, vamos começar por aí, tá? E eu disse o seguinte: D'Alessandro, se tu entrou para proteger teus jogadores e eu errei, tá bem, eu peço desculpas. Não, porque eu como diretor agora, eu não vou fazer. Não, mas tu fazia como jogador, não fazia? Fazia. Mas agora eu mudei, eu sou diretor. Bom que o D'Alessandro vai ser diretor e não vai arrumar confusão. Agora, eu não sei o que o D'Alessandro faz no final de jogo dentro do campo. Eu não sei o que ele faz no campo. Aí ele passa perto do técnico do São José e diz uma palavra lá que diz que não era provocação, que ele só fez aquilo. Mas se o cara entende que é provocação, aí já está arrumada a bronca. Mas ele tem a prerrogativa de estar no campo, ele pode, regulamento. Mas ele não pode falar com o treinador do outro time, Vaguinho. Tá, mas aí... Não pode falar. César, mas aí eu bate-boca... que é absolutamente normal e que nós do futebol gaúcho. Nós estamos só criticando isso. Nós vamos transformar esse episódio do Rogério Zimmermann, que estava gritando só roubando, na frente de um dirigente do Inter. E aí o dirigente do Inter, o D'Alessandro falou: fala, pode falar, fala. É isso que ele falou. Qual é o problema disso? Nós já vimos tantas coisas muito piores, com o dirigente invadindo para dar em juiz.
uma discussãozinha desse tamanho nós vamos transformar num... O D'Alessandro ontem pra mim, no encontro que teve comigo das escadas, quem desce ali o Estado Vale, tem 3 andares, tá? Disse que como diretor ele não vai arrumar confusão. E eu fiquei feliz com isso, tomara que não, tomara que ele seja uma pessoa que agregue. Ele tem hoje um outro cargo, ele não é mais jogador quando ele arrumava confusão, e admitiu pra mim ontem que arrumava confusão, porque é do caráter dele, ele é sanguíneo, ele é assim, tá? Agora, o que tu vê é o seguinte, aí tem o diretor de marketing que lança uma nota contra o Maurício, o D'Alessandro que reclama de mim, o outro que não sei o que, o outro que não sei o que, significa que há uma orquestração, tá? Para que o Internacional jogue o campeonato, se não, como é que eu vou te dizer... Sempre o próprio vice-presidente nacional também diz, não sei como é que alguns não viram pênalti e tal, alguns não viram porque não viram, simples, não tem problema nenhum. Aqui tem uma cena bem curiosa. É aquela coisa assim, o Inter joga o Campeonato Gaúcho como assim a coisa mais importante da vida, porque faz 8 anos que não ganha absolutamente nada, porque essa gestão que está aí comandando o Internacional não ganha nada, não chega à final de Campeonato Gaúcho, deu vexames para sua torcida, agora está tentando se recuperar. E eu acho ótimo toda a mobilização. Agora, por favor, não envolvam terceiros. Eu também acho, Pedro, que concordo contigo que o Inter precisa ganhar o Campeonato Gaúcho. O Inter está levando muito a sério o Campeonato Gaúcho. Mas o Grêmio também está. E o Grêmio tá fiscalizando tudo. A origem da discussão é a fiscalização por parte do Grêmio. E se fizer isso, pro meu gosto, tá errado também. Sabe o que eles têm que fazer? Prioritariamente, eu vou te dizer, treinar o time, arrumar reforços. Tá? E assim, não trazer um lateral direito que não sabe tocar na bola, ou coisa assim. É meu primeiro ano aqui no Grupo RBS, mas eu acompanho o Gauchão Raiz há muito tempo. A choradeira é tradicional dos dois lados. A choradeira é tradicional dos dois lados. Dos dois lados. E se iniciou um processo de fiscalização por parte do Grêmio, porque os pênaltis que foram marcados a favor do Internacional, no entendimento deles, 3 para 3 rodadas é muito. E se é pênalti, tem que marcar o pênalti. Eu só quero registrar se... Vai lá, Maurício. Não, é que para mim, por exemplo, eu acabo de vir do Globo Esporte, onde brincaram comigo a respeito desse assunto, dos 3 pênaltis e tal. E para mim, o curioso do que Nelson Rodrigues dizia da vida como ela é que no dia em que eu disse que o pênalti sobre o Wesley foi pênalti, no dia em que eu disse que o pênalti sobre o Borré foi pênalti, não houve nenhum xingamento na rede social. Sim. Por uma razão óbvia, os colorados estavam contentes com o que eu disse, concordavam com o que eu disse. Ontem, no meu critério de um braço que está abaixo da linha do ombro, dobrado e em movimento de recolhimento e não de extensão, aquele não é um pênalti para dar, aquele é um lance de não pênalti. O exagero que eu cometi na manchete do ge.globo.rs eu estou corrigindo desde o GE. Eu troco o absurdo pênalti, que foi o que eu escrevi, por pênalti inexistente. E inexistente eu mantenho. O direito que eu tenho de dar esta opinião é o mesmo direito deste rapaz ou deste senhor, porque eu não o conheço e não lembro dele se o conheço, então eu não sei se é rapaz ou se senhor, o senhor Nelson Pires. A opinião, ele tem o mesmo direito de dar a opinião que deu. Nós podemos discordar sobre o teor, se não é agressivo demais, se os termos não são baixos demais, se não é rasteiro demais, mas cada um tem o tamanho que tem, cada um dá o que pode dar. Mas o direito dele à opinião sobre o meu trabalho é o mesmo direito que parece ele tentar negar de eu dar uma opinião sobre um pênalti que para mim não houve e que para ele houve. Acabou, o assunto vai adiante. Sabe o que acontece, Maurício, Pedrinho, rapidinho? É que nessa hora, para mim o nome disso é coerção, sabe? Quando é tu tentar por um método violento, não físico, tu tentar, assim, cancelar a opinião de uma pessoa, enfim. O problema ali, especialmente, é o peso do cargo, né? Você não está falando como um colorado, você fala como um... O que acontece nesses deve agregar e não... Mas tá bem, dividir. O que acontece nesses episódios é que a gente, comunicadores, a gente acaba entrando, assim como inocente útil, digamos, nos processos de Grêmio e Inter para tentar um de cada lado condicionar a arbitragem. Essa vez foi mais rápido, foi antes do final do campeonato, porque, como diz o Guerrinha, eu concordo plenamente, o campeonato é mais curto, então desde o começo tu já sai com briga de arbitragem. Uma das pessoas mais elogiadas nos últimos... E a gente entra. Uma das pessoas mais elogiadas nos últimos 10 anos no Rio Grande do Sul é o D'Alessandro. E ontem o D'Alessandro disse, mas tu não é honesto. Eu digo, D'Alessandro, quero dizer o seguinte, a tua opinião sobre mim não interessa.
pode pensar o que tu bem entender, que eu não tô nem aí, cara, tá? Não, vamos começar por aí. Agora, as relações entre imprensa, clube e tal, se elas forem civilizadas, tão melhor. Se não forem, não vai ser. É a história do todo mundo viu. Comentários assim, todo mundo viu que foi pênalti. Queria saber o todo mundo. Todo mundo viu que não foi pênalti. É uma coisa sempre assim. Uma das poucas coisas se tu discorda do cara, tu não existe. Uma das poucas coisas que eu concluí na minha vida é que eu não faço parte do todo mundo. Eu não consigo fazer. Pode procurar que eu não faço parte. É um direito seu. É um direito de cada um, inclusive.